Graça e paz do Senhor Jesus a todos. É muito bom estarmos juntos nessa sexta-feira, dia 22 de outubro de 2020. Perdão, hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira, 22 de outubro de 2020, agora são 8 horas. E nós estamos aqui para ler a palavra de Deus, para meditar nela e para orarmos ao Senhor juntos. Quero continuar falando com vocês sobre o tema que temos falado, né, tão lindo na palavra de Deus, aqui em 1 João capítulo 3, sobre as manifestações espirituais dos filhos de Deus. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós mostramos, aquilo que está em nós, aquilo que é natural na vida do crente, porque ele foi salvo por Jesus e porque houve uma transformação de vida. É tão maravilhoso saber que Deus se manifesta através de nós. E nesse momento eu quero convidar você. Vamos ver, como diz aqui, 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Presta atenção no que diz João aqui. Seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Semelhança espiritual. Nós temos visto sobre as manifestações espirituais dos filhos de Deus e nós comprovamos pela palavra que João falou para os irmãos lá e fala ao nosso coração também, que essas manifestações são naturais na vida do crente. Ele diz isso em toda a sua carta. A comunhão que temos com Deus, ela se transforma em manifestação espiritual. A primeira manifestação que nós estamos vendo faz parte de um bloco chamado, que nós colocamos como certeza de filiação espiritual. Então, essa é uma manifestação interna no coração, é algo que Deus trabalha aqui dentro, é algo intrínseco da nossa vida, uma convicção de fé, é certeza espiritual, certeza de filiação. E dentro dessa certeza de filiação, João fala, vede com grande amor tem nos concedido o Pai, né? Então, nós vemos que o quê? Que a nossa filiação tem origem no próprio amor de Deus, na própria ação de Deus por nós. Também, ele diz, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, ou seja, existe um conhecimento espiritual que temos, porque somos filhos de Deus, isso se manifesta na nossa vida, então veio de Deus, tem origem nele, temos esse conhecimento. E uma outra coisa que nós vemos hoje, que está no versículo 2, então, como nós acabamos de ler e enfatizar, como diz João aqui, olha, seremos semelhantes a ele. Então, essa certeza de filiação espiritual, ela traz em nós uma semelhança espiritual. Então, quando nós pensamos nisso, em semelhança espiritual, nós entendemos logo que o quê? Que o Senhor, ele tem algo maravilhoso para a nossa vida quando fala que nós somos semelhantes a quem? A Jesus Cristo. O que é ser semelhante espiritual a Jesus Cristo? Eu não sou igual a Ele, sem pecado, nada mais, mas, como diz o apóstolo Paulo, eu caminho para a estatura de varão perfeito, que foi ele. Então, nesse sentido, ele é meu exemplo, né? Paulo diz também, 1 Coríntios 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, como eu imito a Cristo. Então, nós somos semelhantes a Cristo. Quando pensamos nessa semelhança, eu tenho que imaginar também como Deus ele trabalha na nossa vida. Como eu disse na introdução, que quando pensamos nisso, nós temos que entender que a nossa vida reflete Jesus, semelhança espiritual. João diz aqui, amados, somos o quê? Filhos de Deus. Somos filhos de Deus porque somos amados por Ele. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, porque Ele me amou. Ele fez toda essa ação em meu favor, como diz João 3,16, como diz Romanos 5,8, são dois textos muito importantes, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus prova o seu amor para conosco, em ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8, né? O outro, João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. Então, João diz aqui, amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Aguardamos a manifestação daquilo que seremos. E ele diz aqui, seremos semelhantes a ele e quando ele se manifestar. Hoje nós já temos essa semelhança espiritual porque a nossa vida espelha Jesus Cristo. A nossa vida pertence a Jesus. Os nossos atos, as nossas palavras, tudo que temos, tudo que nós somos, pertence a Jesus e deve espelhar Jesus. Por isso é incompatível, como nós vemos no versículo 1 aqui, o mundo não conhece, não nos conhece, não conhece a nós nesse entendimento espiritual, porque não o conheceu. Ou seja, quem não conhece Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, como nós lemos em 2 Coríntios capítulo 5, não tem como entender o que é ser semelhante a Cristo. Por isso que algo muito importante devemos refletir. Vamos lá então. O que acontece? É incompatível a um salvo em Jesus dizer que tem Jesus, levantar as mãos para dizer eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz, vim para adorar-te, vim para servir-te, quão grande é o meu Deus, cantar sobre a maravilhosa graça de Deus, porque cantar é fácil, mas viver é outra coisa. Então, eu não posso dizer isso se eu não tenho conhecimento. E eis um problema. Às vezes, nós queremos muito uma teoria religiosa, uma teoria sobre Deus, teoria sobre Jesus. Nós queremos falar muito sobre Jesus, nós queremos cultuar a Jesus, né? Queremos adorar, cantar, queremos estudar a Bíblia até, mas não queremos viver o que Jesus fala. Eu sou salvo em Jesus, ele é salvo o tempo todo. Não é só salvo no momento que está no templo, na agremiação, onde se reúnem os crentes em Jesus, quando está com os crentes, ele é salvo o tempo todo. É salvo a hora que está fechando o negócio, é salvo a hora que está vendendo uma coisa, que está comprando, é salvo a hora que está trabalhando, é salvo a hora que está dentro da sua casa, tratando a esposa, o esposo, tratando os filhos, os pais, é salvo quando está na escola. Enfim, o salvo é salvo o tempo todo. Por isso, é necessário que essa semelhança espiritual seja demonstrada através da vida. Assim, então, eu quero olhar com você, repetindo, o salvo não pode viver uma vida em desacordo com a palavra. Se eu professo uma coisa e não, eu posso até professar essa palavra, mas se eu não viver no meu dia a dia, não obedecer a palavra de Deus, eu tenho que lembrar lá de 2 Coríntios capítulo 13, quando o apóstolo Paulo disse, e aí, será que você não precisa rever se você é salvo mesmo? Examinai-vos aos vós mesmos para ver se estáis na fé. Por quê? João diz aqui, capítulo 3 de João, versículo 2, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. O capítulo 1, versículos de 1 a 4, João escreveu assim, olha, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. A respeito do quê? Do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi o quê? Manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. O veremos como ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão da glória de Deus. João 1, versículo 14, o apóstolo João, mesmo que escreveu essa carta, ele diz também, olha, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, nós vemos o quê? Que João, ele fala, olha, tudo aquilo que nós cremos, que nós sabemos, que nós experimentamos, nós viveremos na eternidade com o Senhor, nós o veremos como ele é. João 14, verso 9, Jesus respondeu para Filipe, Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai?
Ou seja, quando nós temos um encontro com Jesus, nós nos encontramos com a verdade, com a maravilhosa graça de Deus, e por isso nós temos semelhança espiritual com Jesus. Olhando então para isso, pensando sobre as nossas vidas, uma pergunta muito básica, muito simples: aquilo que fazemos, aquilo que falamos, os nossos planos, os projetos de nossa vida, eles refletem naturalmente que temos semelhança espiritual com Jesus? É isso que precisa. Se algum de nós se diz crente em Jesus, mas não reflete isso, precisa refletir. Precisa manifestar a certeza de filiação espiritual que tenho no Senhor através da minha semelhança espiritual com o Senhor Jesus Cristo. Quem faz isso é Ele, é o Senhor. Onde? Na minha vida. Mas eu preciso me entregar a Ele, dedicar meu coração a Ele, abrir-me a Ele, confessar meus pecados ao Senhor, consertar minha vida, deixar que Ele conserte, que Ele mude tudo que está errado, que Ele me refaça, que Ele remodele minha vida segundo o querer dEle. E tudo vai ser para a glória dEle. Vamos orar? Pai, obrigado porque estamos na presença do Senhor nesta manhã. Obrigado pelo bondoso amor e misericórdia do Senhor para conosco. Muito obrigado, Pai, por a palavra do Senhor, por esse texto lido. Muito obrigado porque podemos meditar e ter certeza que somos seus filhos. Isso é uma manifestação espiritual e isso nos leva a termos semelhança espiritual com o Senhor. Refletimos aquilo que o Senhor é. Toda a salvação, toda a graça, toda a libertação do pecado. Ó Pai, muito obrigado pelo que o Senhor fez, faz e continuará fazendo nas nossas vidas. Nos capacita para estarmos manifestando cada vez mais a salvação que o Senhor fez em nós através de Jesus. A filiação que temos espiritual com o Senhor. Ó Pai, continua a cuidar das nossas vidas. Abençoa cada um que está participando desse vídeo agora ao vivo, suas famílias, aqueles que participarão depois, que visualizarão. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor dirija, que o Senhor sustente cada um, ó Pai. Porque só o Senhor pode fazer isso. Cuida dos enfermos, cuide dos que estão acamados, daqueles que estão desenganados pela medicina. Ó Deus, apesar desse desenganar médico, ó Pai, o Senhor, que é o Criador do ser humano, Criador de todo o universo, pode fazer um milagre em cada vida. Por isso faz, ó Pai, faz. Atua para a glória do seu nome. Visita os hospitais, os CTIs, ó Pai, os leitos de dor, de sofrimento, faz tudo aquilo que é necessário, Pai. Ó Pai, esse Covid-19 tem afetado tantas pessoas, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia e cuide de cada uma. Também, ó Pai, nós precisamos da solução para o final dessa pandemia. Talvez, ó Pai, início da vacina. Libera essa vacina para nós, Pai, em nome de Jesus. Conclui, ó Pai, dá sabedoria, inteligência, capacitação aos cientistas, aos responsáveis para termos essa vacina. Continua cuidando, ó Pai, também dos enlutados, Deus. Cuida de cada coração que sofre pela perda de entes queridos. Continua cuidando de todas as necessidades que temos, sejam elas físicas, espirituais, sejam materiais. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Cuida, dirige, abençoa nossas vidas como igreja, abençoa os pastores, missionários, os líderes, o Pai de ministério. Que o Senhor esteja cuidando de cada um e que a bênção do Senhor seja sobre cada um, ó Pai, e deles ousadia e autoridade espiritual para ensino e pregação da sua palavra. Faz um avivamento acontecer no meio da sua igreja, Pai, dos crentes em Jesus, para que obedeçamos a ordem de Jesus de multiplicar discípulos, ó Pai. Por favor, ó Pai, abençoa. Muito obrigado pela sua graça, pelo seu amor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a vida de todos que estão presentes aí, que você tenha um bom dia. E eu quero lembrar você, se esse vídeo edificou a sua vida, foi algo que a palavra de Deus falou ao seu coração, compartilhe ele, para que outros também desfrutem da palavra do Senhor. Deus abençoe, tenha um ótimo dia.